Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito Podcast, o podcast do curso de Direito da Unidep. Eu sou o professor Rafael Sampaio, estou com meu amigo professor Everton Bellinati. E aí, tudo Rafinha, bem, Everton? tudo bem? Estamos aí mais uma temporada, né? Exatamente. Mais um dia de gravações e Isso. temas interessantes, né? Que a gente estava até aqui no bastidor falando, temas que às vezes eu e o Rafael, o professor Rafael, a gente nem imaginava e estamos aprendendo. Isso é muito bom, sempre aprender. Rafinha, mas antes da gente iniciar com o nosso convidado, nossa convidada, vamos dar os agradecimentos, né, os créditos. Primeiro para a nossa reitoria, agradecer o espaço que nos proporciona. Também ao curso do Direito, né, aí em nome da professora Karina, né, que dá o apoio total pra gente aí. E, por fim, o pessoal da comunicação, né, o curso de comunicação. Sem a comunicação, eu e o Rafinha, a gente não faz nada. Não faz, A gente vem aqui brincar. Sempre falo isso, mas é verdade. Acham que não, mas é verdade. E aí o pessoal que depois, né, ajeita isso, vem tudo, né, é interessante e isso não se faz sozinho. Então tem que dar os créditos, né. E hoje temos mais uma pauta, vamos falar assim, uma pauta que é importante, todas são que a gente traz, mas tem algumas mais específicas, né, em casos específicos que a gente precisa falar mais sobre isso. Isso, né, isso. Rafa? E a inclusão também disso, né, no nosso dia a dia. Colocar o holofote em alguns temas, isso é muito legal, e é nosso papel aqui também, né? Sim. Então hoje nós estamos aqui muito felizes com a presença da Cláudia Aline Azevedo. Ela é uma ex-aluna nossa aqui, cara, olha que legal. E hoje a Cláudia ela é destaque aí, está em evidência na OAB, presidente da comissão, está em evidência nos direitos da pessoa com deficiência, acessibilidade. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter cedido um pouco do seu tempo aí para trocar essa ideia com a gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, professor Rafael, professor Everton. Eu vou iniciar minha fala fazendo minha autodescrição, porque pode ser que tenha pessoas com deficiência visuais assistindo no gravado, no YouTube, né? Eu sou mulher morena, tenho cabelos pretos, levemente ondulados, estou usando uma blusa branca e um blazer vermelho. Bom, fico muito feliz pelo interesse da universidade, é muito bom retornar a casa, né, com esse convite, para falar de um tema tão importante, que é acessibilidade e inclusão e os direitos da pessoa com deficiência. Já o primeiro, né, Rafa? Ex-aluna. Ex-aluna. Então, para vocês verem que dá certo. E vamos contar um pouquinho da sua história, Cláudia, assim, quando que você decide pelo direito, como é que foi sua trajetória na faculdade, e aí, essa entrada na advocacia, vamos falar um pouquinho, vamos fazer esse retrospecto aqui. Como é que foi a sua escolha pelo direito? A minha escolha pelo direito foi basicamente por ter passado 14 anos da minha vida vivendo um processo judicial, que foi o que ocasionou a minha amputação. Então, 14 anos foi aqueles anos de pendura, lutando, convivência com advogados, audiências, e eu não tinha muito esse lado para o direito. E os advogados que atuaram no meu processo falaram, nossa, você tem muito jeito na adolescência, por que você não faz? Direito tem um leque de oportunidades. E, enfim, eu fui influenciada por eles venceram e eu parti para a área. Na faculdade, quando eu terminei, eu falei, não quero direito, não tenho condições de passar na OAB, não é para mim, porque o período de curso para mim foi um pouco complicado devido à minha jornada que eu tinha fora ao estudo, né? Eu fazia na época um estágio que demandava 4 horas de estágio, fazia a faculdade, cursava o curso e ainda trabalhava no emprego de 6 horas. Então, era muito corrido para mim. Então, eu não tinha aquele tempo para me dedicar completamente aos estudos, assim, 100%. Enfim, e aí eu terminei o curso, concluí. Como eu estava trabalhando numa instituição que me concedia bolsa de estudo para uma faculdade, eu comecei a fazer administração. Como eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde e à noite eu cursava administração online, aí eu comecei a evoluir na administração, porque eu só trabalhava e estudava. Eu falei, olha, tá fluindo aqui, tá rolando um 8 e um 9 nas notas, né? Eu tô indo bem. Eu não sou tão, assim, desprovida de inteligência, né? E aí eu optei e falei assim, eu vou estudar para a OAB. Foi quando eu comecei a estudar para a OAB. Eu formei em 2016, aí em 2017 eu fiz 1 ano de administração, que eu tive essa experiência que eu consegui ver que se eu me dedicasse, que não tem ninguém mais inteligente que ninguém, que tudo é dedicação, é esforço.
E eu comecei a me esforçar mais, a me dedicar mais, e aí eu falei, eu vou estudar para a OAB. E aí eu estudei em 2018, estudei acho que 4 meses, eu fiz 37 na primeira fase. Aí eu falei, vou continuar estudando, porque agora vai. E aí em 2018 mesmo eu consegui passar, eu fui aprovada. Que legal. E aí você vê a questão da dedicação e da maturidade, né, cara? É difícil que um aluno que faz faculdade à noite, porque provavelmente ele faz alguma coisa durante o dia. E aí é 8, 10 horas trabalhando. E isso é a realidade do nosso país, né? Exatamente. E aí acumula com faculdade. Então, tudo tem o seu tempo. Maturidade. Ninguém forma depois ou forma antes. Você forma no seu tempo, né? E aí você adquire aquela maturidade de entender, fala, pô, se eu me dedicar agora, aqui eu vou conseguir passar, pô, que legal, e que bom que deu certo, um belo relato, né? E aí você passa na OAB, entra para advocacia, e como é que foi o seu contato ali? Você falou assim, poxa, acho que eu vou lutar pela causa aqui da pessoa com deficiência. Como foi sua visão ali? Esse início, o campo, o mercado, não tem gente levantando essa bandeira. Não. Geralmente a Defensoria Pública que está ali, né, guardião da sociedade nos que estão à margem, então ela segura muito isso. E aí como é que você olha e fala, olha, aqui é um nicho, que os meninos estão olhando, é um nicho de mercado, queira ou não queira. Exatamente. Né? Assim, o que é importante eu contar também um pouco da minha história, claro. É que com a advocacia, com eu ter passado na OAB, minha vida mudou completamente, porque eu era, nessa época que eu trabalhava da faculdade, eu era secretária, não desmerecendo nenhuma profissão, mas eu ganhava um salário mínimo. Sim. Então, assim, quando eu passei na OAB, eu já fui de secretária para trabalhar no jurídico interno de uma empresa com o dobro do salário. Então, assim, o estudo me abriu portas também. E aí, dessa empresa, eu entrei atualmente nesse escritório de advocacia que eu atuo hoje. E essa semana eu tive o feliz convite de ser convidada para integrar o quadro societário do escritório. Maravilha, parabéns. Bem legal. Então, tudo é seu esforço. Tudo é esforço. Então, assim, teve essa trajetória que o estudo foi mudando. Então, é importante a gente falar que às vezes a pessoa está trabalhando, está lutando ali. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Que todo esforço era temporário. E o que abriu minha cabeça para o nicho da pessoa com deficiência foi o seguinte: por mais que todo mundo ache que parece que eu criei a comissão agora, mas eu não criei a comissão. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela existe desde 2010. Ela foi criada, ela era junto com a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, e aí eles fizeram um desmembramento em 2010. E aí a doutora Tânia Cunha, que era atual presidente, era ex-presidente quando eu assumi também, ela é pessoa com deficiência visual, é servidora pública aposentada do TRE, é uma pessoa também que luta muito pelas causas dos direitos da pessoa com deficiência. Só que é uma pessoa que já tem 70 anos, já está muito cansada. Então, ela tem um legado de história ali na luta, né? Então, é importante também eu falar isso muito dela, que ela é uma referência para mim. E o que acontece? Quando eu entrei na comissão para participar como membro, eu falei, eu preciso fazer algo pela causa. Porque eu vi a dificuldade que tinha as pessoas e a invisibilidade que a pessoa com deficiência tinha. E o que eu percebi no meu trabalho? Eu era um dos destaques da equipe, outras pessoas que tinham deficiência eram os destaques da equipe, e eu falei, a gente, que é pessoa com deficiência, a gente precisa esforçar o dobro pra gente ser visto, até mais, pra gente ser visto, pra gente ser notado, pra gente ser um bom funcionário. E eu percebi isso, essa invisibilidade que a gente tinha. Então, o meu intuito foi justamente esse, trazer essa visibilidade. E aí eu estava como membro na comissão, e a doutora Tânia, no 2024, 2025, falou, olha, eu não vou ficar mais, porque eu tô cansada já, 70 anos, quero aposentar, hoje eu tô com mais de 40 anos só de trabalho voluntário, lutando pela causa, pode contar comigo, mas eu não quero mais. E aí a comissão tinha alguns membros e ninguém quis pegar a comissão, ninguém quis assumir o posto por conta da presidência. E aí ficou aquele vácuo ali. Aí eu falei assim, doutora, eu vou assumir. Aí eu decidi assumir, assim, empenhada pela causa. Você vê, a palavrinha, tá te cortando um pouquinho, né? Mas é meritocracia. Encaixa com ela. Tudo foi na base da raça, da dificuldade, né? Sim, e aí eu falei pra ela, vou assumir a presidência, né? E aí eu conversei com os coordenadores lá, o coordenador das comissões da OAB e tal, passou meu nome pro Bito, o Bito autorizou, e aí eles colocaram eu à frente da comissão. Eu assumi a comissão em março,
Parece assim que já passaram Agora? 2 anos. Março agora, e parece que já passaram 2 anos. Mas é porque tem muita coisa que você deve estar fazendo. Muita coisa. Eu não paro. Principalmente agora a gente tá no mês de Setembro Verde, essa semana eu não parei. Todo dia em algum lugar, todo dia um evento, e levando cada vez mais essa visibilidade mesmo para a causa. E o que eu percebi quando eu assumi a comissão? A gente recebe várias denúncias, né? Vários relatos de várias dificuldades. Então, eu passei a entender também não só a minha deficiência física, mas também assim, a deficiência visual, as dificuldades que as pessoas com deficiência visual têm. Não só o advogado. Não só o advogado. Né? A sociedade como um todo. Comunidade. Exatamente. Igual agora, recente, a gente vai ter a migração do sistema do ESAGE para o EPROC. Então, a preocupação nossa era se o EPROC realmente iria atender as medidas de acessibilidade ali para o advogado com deficiência visual, ter o acesso ali ao sistema e poder protocolar, poder ter uma independência e ter autonomia. Né? Que o mais difícil hoje para a pessoa com deficiência é exatamente isso, a pessoa não ter autonomia, não ter dignidade de ir lá e fazer suas coisas sozinha. Tem que precisar de alguém. Então, assim, isso veio muito forte assim, para mim quando eu passei a entender as outras dificuldades, e eu tento ter sempre essa acessibilidade de me colocar no lugar das outras deficiências. Né? Empatia, exatamente. E eu tenho convivido com muitas pessoas com deficiência, e logo após a comissão aí surgiu o convite para eu compor também ser vice-presidente de uma associação também que eu já fazia parte, que era de mulheres com deficiência, aqui de Mato Grosso do Sul, que também desempenha um papel fantástico também na sociedade. E a gente trabalha com várias mulheres, e o que eu acho mais legal, que eu ter assumido esse papel, ter trazido a comissão para as redes sociais, que também não tinha, a rede social tem um papel fundamental. Eu ia comentar isso com você, que é justamente a importância, assim, uma coisa muito legal que aconteceu com a comissão, foi quando você assumiu, pelo fato de você ser jovem e estar ligada diretamente na rede social, ela posta o tempo todo, a informação o tempo todo, é um conteúdo útil, uma rede social muito boa, essa rede social. Veículo de informação, e aí, divulgação. E aí você acaba trazendo esse holofote também, trazendo essa visibilidade para a comissão. Achei muito legal. Sim, por isso que todo mundo pensa que fui eu que criei a comissão. Eu falo, não, gente, existe desde 2010, mas acontece que antigamente também a gente tinha o código da OAB, tinha o código de ética, tinha algumas restrições relacionadas à rede social, acho que as comissões também não podiam ter redes sociais. Enfim, e aí foi só crescendo. Graças a Deus, Deus tem abrido muitas portas para mim, eu tenho palestrado em alguns lugares, tenho levado o tema muito importante. Acho até que aí, assim, a gente já entrando agora um pouco no tema, né, Rafa? A cidade de Campo Grande, não, assim, lógico, tem toda essa dificuldade, mas eu imagino que deve ser uma cidade até mais fácil de lidar com isso e atender esse público. Porque cidades grandes, isso é largado, tá? Meu Deus, né? Essas cidades que a gente tem aí, enorme, com um grande problema social, isso o cara tá largado lá. Campo Grande ainda eu acho que, assim, né, você sabe aonde tá mais o pessoal de baixa renda, que necessita mais, e até também aquele que precisa que tá vulnerável nessa situação. É mais isso? Ou não? Não. 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 A gente tem uma dificuldade. Você vê, eu falei assim, não, deve ser, mas não vai ser. Como a gente que tá por fora, a gente tipo, pegar um ônibus, ou no supermercado, ou andar na calçada. A gente ainda tem muitas dificuldades. E muita, né? Não é muitas. Pouca, não. E o que é importante também a gente falar, eu falo que quando a gente trabalha com números, com dados, a gente tem uma noção de como que a coisa tem que andar e se preparar na elaboração de políticas públicas e pensar a determinado público, né? Hoje aqui no estado de Mato Grosso do Sul, 6,5% da população tem algum tipo de deficiência. Então, daria algo de 170 e poucos mil a 200 mil, 170 a 200 mil pessoas. E dessas pessoas, metade são pessoas com deficiência visual. Metade. Então, ou seja, o maior nicho, vamos falar assim, de deficiências é visual. É visual. Eu ia perguntar isso, mas esse já até é o maior. É o maior que nós temos, é o de deficiência visual. Então, o que a gente percebe? Falando da cidade, como você falou de Campo Grande, essas pessoas, elas têm que ter autonomia de ir pegar um ônibus. Sim. Então, ela chegar no ponto de ônibus, como que ela sabe qual o horário que o ônibus passa? Hoje em dia tem as tecnologias, as tecnologias... Os apps, o telefone, ajuda muito. Que ajuda muito, mas antigamente não tinha. Então, assim, o ônibus ter um
um informativo ali, que seja acessível para essas pessoas com deficiência visual. Uma coisa que é extremamente importante também, que dá muita autonomia, é os semáforos sonoros. E a gente não tem semáforos sonoros. A gente tem um semáforo sonoro que é na frente do SMAC, que é o Instituto Floriano Vargas, que é o Instituto para cegos aqui. Aqui em Mato Grosso do Sul. Tá de brincadeira, né? Aqui em Campo Grande. Então é uma coisa assim, porque envolve custo, né? Tudo acaba que envolve um certo custo. Pra gente pensar. Isso, assim, é um custo, isso tá dentro do Estado. Exato. Você tem que trazer. Isso é dignidade da pessoa humana, a Constituição, tá tudo. Então, assim, você tem que trazer ele para dentro da sociedade, ele tá inserido já na sociedade, só que desse jeito ele tá na margem. E tem previsão legal. Então, o que a gente briga muito, que a gente até chato, a gente até soa como chato falando o tempo todo, porque a gente não precisa mais de criação de leis. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é completa, ela é redonda. Se você olhar ela tem previsão para tudo. Essa questão do semáforo que eu tô falando é uma lei de 2000, que prevê a acessibilidade. 25 anos depois a gente tem 25 Então, assim, anos, metade dessas pessoas que têm deficiência, quantas pessoas com deficiência a gente vê na rua andando? São raras. É que eu fico imaginando, essas pessoas, elas acabam se limitando, se restringindo. Tentando se adaptar com o que tem, né? Mas ficam aí, é o que você falou, tá restringindo a liberdade da pessoa. Nossa, de fazer inúmeras coisas que o poder público poderia fazer. E essa questão, mas não tem verba? Não existe. E às vezes você tem uma legislação de inclusão que obriga o empresário a falar, tem que contratar e tal. Aí a pessoa quer ir trabalhar, ela quer estar lá. Sim. Mas a maior dificuldade que é, cara. Não, olha. De ter autonomia, de sair de casa e chegar no trabalhar. É o ônibus que não tem a acessibilidade. Sabe o que acontece? Eu fico olhando e falo, pro empresário, se você contratar, você vai ter isso aqui no seu imposto de renda, Tá, mas como é que essa pessoa vai chegar aqui? Exato, essa é a pergunta. E aí, diante de todas, aí a gente entra as barreiras, né? Que o conceito de pessoa com deficiência é uma pessoa que tem alguma dificuldade e que vai de encontro com essas barreiras, né? Vai se limitar de alguma forma ali e que ela não vai poder competir em igualdade com os demais membros da sociedade, de forma equânime, né? O que acontece, voltando a essa questão do mercado de trabalho, entrando em outro nicho. Sim, eu que parece que estou conduzindo o podcast. Não, mas é claro que você conduz mesmo o podcast, porque aí o Rafinha que acontece? Nossa senhora. No dia 1º de setembro, eu fui dar uma palestra dia 12 para um grupo de vereadores e prefeitos do interior. E eu fiz um levantamento na Fundação do Trabalho, aqui de Mato Grosso do Sul, das vagas disponíveis que tem para as pessoas com deficiência. Tinha 912 vagas convencionais para o público típico, para as pessoas sem deficiência. Quando a gente entrava para as vagas disponíveis para a pessoa com deficiência, nós tínhamos 62 vagas. Dessas 62 vagas, nem 10%. 62 vagas, dessas vagas era só soldador, auxiliar de tal coisa, assistente de não sei o quê. Tipo, todas as vagas que você sabe que você vai lá, vai trabalhar, vai ganhar um salário mínimo. O que eu penso que a pessoa com deficiência, se fosse, e a pessoa não tem escolaridade, porque a maioria muitas vezes enfrenta o capacitismo na escola, enfrenta as dificuldades de barreira na educação, então muitas pessoas não têm acesso à educação. O que acontece com essas vagas? Essas vagas são vagas que vão dispor, a maioria das vezes, um salário mínimo. O salário que o empregador vai pagar vai ser um salário mínimo. Se fosse eu, que não tivesse escolaridade, vou falar a minha real opinião, minha real visão sobre isso. Para pegar um ônibus que não tem acessibilidade, passar todas essas barreiras, passar tudo isso aí, todo esse perrengue para ir lá ganhar um salário mínimo, a pessoa, a gente sabe que qualquer pessoa com deficiência, ela tem direito ao BPC Loas. É por isso que muita gente vai lá, pega o BPC e não se esforça. Não se esforça ainda para ter mais uma renda. Mais uma renda. Até assim, não se esforça por essa barreira, né? Por essa não quebra essa dificuldade. Não é dela. Aí ela fala, como é que você falou? Como é que eu vou pegar um ônibus que não tem acessibilidade? Como é que eu vou subir? Como é que eu vou descer? Enfim, como é que eu vou tratar isso, né? Até eu chegar lá. Até eu chegar lá. E para ganhar um salário mínimo. Não, aí a pessoa pensa... 25 anos, nós temos um semáforo é simbólico, não é longe. Demonstra o que a gente tem muito a avançar. Nós estamos, mas é longe disso aí. Essa é a grande verdade. Parabéns até antecipando pelo seu trabalho, porque é exatamente isso aí, é levar para os vereadores, tem que olhar, é eles que estão aí, é a prefeitura, é o governo, é a assembleia, todos que estão envolvidos em políticas públicas. Né? É uma barbaridade. E Claudia Aline, nessa área, nessa seara,
pro acadêmico que está assistindo a gente, falar, pô, é uma área que eu acho legal, vou querer advogar nela. Sim, mercado. O que tem de mercado aí? Quais são as demandas hoje para o advogado para entrar no mercado de trabalho aí? As demandas são inúmeras. Inúmeras. Desde negativas de plano de saúde, né, de práticas discriminatórias, e até a questão das barreiras mesmo vamos supor, a pessoa chega no estabelecimento, num caixa eletrônico, por exemplo. A pessoa chega lá, uma pessoa com nanismo ou uma pessoa com cadeira de rodas, a pessoa não consegue ter autonomia de acessar o equipamento. Já tem julgados do STJ nesse sentido, condenando empresas, né, a se adequarem, dando prazos para empresas se adequarem, condenando em danos morais por conta de não ter essa barreira ali impedindo a pessoa com deficiência de ter a sua autonomia e exercer dignidade, ter dignidade. Entendi. Então quer dizer que o mercado de trabalho também assim, do advogado, para quem vai militar nessa área, quer trabalhar nessa área, então também ele é bem extenso aí, é uma área que dá para explorar também. É muito extenso e é muito importante isso, essa questão de chamar os advogados para isso, porque uma coisa que eu falo na comissão, a gente tinha uma certa resistência com pessoas sem deficiência quererem falar sobre a causa, né? O pessoal que era mais antigo, assim, que eu percebia. Porque falava assim, como que vai falar? E a gente tem até um nada sobre nós sem nós, que é de acordo com a Convenção da ONU, que prevê que as pessoas com deficiência tenham participação em elaboração de políticas públicas e qualquer coisa que for voltada... Eu vou falar de um tema que, né, se eu e o Rafael sentasse aqui, vamos falar sobre PCD. Sim. Né? Tem que ter a voz de quem vive isso. Então, e o pessoal tinha muito essa resistência. Eu percebia que os outros advogados tinham muito essa resistência Exatamente. E aí que eu falei, gente, a gente precisa se atentar que a gente precisa de várias pessoas. Quanto mais advogados tiverem entrando com ação, tá faltando rampa aqui, tá faltando coisa ali, a calçada tem que ser rebaixada, tem que ter uma vaga preferencial aqui, tem que ter... Quanto mais advogado a gente estiver advogando e tiver doendo no bolso de empresas, do estado, do município, mais a gente vai ter efetividade dos direitos, mais as coisas vão acontecer. Só que parece que o que eu percebo hoje é que os advogados têm voltado muito para o plano de saúde, para os tratamentos médicos, e tem opções voltadas ao direito da pessoa com deficiência. Tem desde da questão da negativa do plano de saúde e quando a pessoa precisa ser assistida, precisa ser representada, às vezes precisa ser assistida, representada, representação é outra coisa. Precisa de assistência, que é a curatela, né? Deixa eu te perguntar, dessas aí, qual é a maior demanda que você vê hoje no judiciário? No judiciário é de plano de saúde. O plano de saúde é relacionado à saúde. E o que acontece? Eu acredito que por ser ter essa dificuldade tanto na saúde, as pessoas não conseguem as pessoas com deficiência, não conseguem nem saber os outros direitos, não acessam nem as outras áreas, porque é tanta dificuldade que tem, mais voltado à educação e saúde. Primeiro lugar é a saúde, segundo a educação. E essa questão da saúde, o que você falou, é negativa do plano de saúde. De querer atender, de entrar no plano. De entrar no plano ou fornecer de fornecer terapias. Terapias, entendi. Porque o que acontece? Vou voltar para a questão do autismo. Assim, vou entrar em outra pauta, que é da neurodivergência, que é o autismo. O autista também é considerado pessoa com deficiência, mas é também eles gostam de ser visto como neurodivergentes. O autista, ele precisa de uma terapia específica. Vamos supor, a terapia ABA, que é uma psicoterapia com um profissional que tem essa especialização. É como se fosse, vamos supor, um advogado, eu quero um advogado criminalista, eu não vou contratar um civilista, é um terapeuta especializado naquela demanda. Tem muita dificuldade de profissionais no mercado, e aí vamos supor, o plano de saúde, agora parece que o cenário mudou, se eu não me engano, mudou. O cenário, o plano de saúde já está fornecendo com essa especialização específica. Mas tinha muita negativa que o plano de saúde queria oferecer as terapias convencionais. Não oferecia com a especialização. E aí a importância, muitas vezes, da judicialização do STJ, você tá batendo em cima dos caras e fala, cara, tem que ter o profissional, tem que ter. E aí a importância do advogado, de estar na área para poder ampliar esse rol de direitos. Aí realmente o plano de saúde aceitar que ele precisa oferecer, né? Exatamente.
Cara, você vê tanta coisa que a gente nem imagina, Não, né, nem cara? imagina, Rafa. Eu fico olhando aqui assim, olha, depois dessa história do 25 anos, Ficamos impactados Muito aqui. bom. tá muito longe. Tá muito longe. Não, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ele foi criado, né, foi feito em 2015. Também esse ano a gente comemorou 10 anos. E quando a gente pega ele e lê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é lindo. Você fala, meu Deus. É perfeito. Tem Fico tudo que a imaginando, gente sabe, que nós estamos ainda precisa. na era que o órgão público constrói e não dá acessibilidade. O próprio Estado. O próprio Estado. O próprio Estado. Você vai vendo. Hoje, lógico, já tá mudando bastante, mas... O Estado de Mato Grosso do Sul eu tenho que parabenizar, assim, com relação a isso. Porque as demandas que a gente tem também, a gente fala mal, mas também tem que falar bem, né? Mas, assim, as demandas que eu tenho na comissão com relação ao Estado, eles têm, vamos supor, de vaga para pessoa com deficiência, que precisa de rebaixamento de guia, ou tá sem calçada, eles mandam engenheiro, mandam arquiteto. O que eu percebo que falta um pouco é a sensibilidade dos profissionais. De ter a sensibilidade de olhar, se colocar no lugar da pessoa com deficiência. Mas tem uma rampa de 5 centímetros. 5 centímetros é um baque na cadeira de rodas. Então, assim... Não pode ter. Não pode ter. O ideal é que não tenha, tivesse, que não tenha. E lá na comissão, como que funciona... caso algum advogado está assistindo aí, os próprios alunos nossos queiram participar da comissão, como que funciona? Tem como participar. Entra em contato com vocês, eles conseguem participar? Vocês fazem reuniões lá mensais, quinzenais, como que é? Isso, a gente está fazendo reunião mensal, as reuniões são mensais, e é só fazer o requerimento na Secretaria das Comissões, mandar o e-mail para a Lenier, que ela atende lá o pessoal, e ela é uma querida, só falar com ela e falar o nome da comissão, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade, que ela fornece a documentação para a pessoa fazer o requerimento e a gente assina o termo de posse. Então, assim, tem um acesso fácil também, Sim. assim, a comunidade jurídica, né, para poder... E no dia a dia de vocês... trabalhando em prol dos direitos da pessoa com deficiência, acessibilidade, tudo, você ainda percebe um certo, às vezes, preconceito, uma certa resistência de algumas pessoas falar, puta, mas será que precisa mesmo? Né? Vaga aqui, vou ter que, vai tirar uma vaga do meu estabelecimento. Como que você vê essa questão no dia a dia? O que vocês sentem? Tem muita resistência, porque o que acontece? Parece que é como se fosse benefício para nós, quando a gente exige alguma coisa, parece como se fosse um benefício, algo que vai nos beneficiar. Só que eu penso da seguinte forma, é uma forma que o Estado tem de ter criado essa legislação, uma forma de amenizar todo o nosso sofrimento, que é um sofrimento histórico, que é uma discriminação que a gente tem de trazer lá de trás, toda a parte histórica, as pessoas com deficiência na antiguidade eram mortas, né? A gente foi, assim, eu costumo dizer que a gente foi salvo depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando veio os soldados sequelados, faltando membros, com deficiência visual de um olho, que eles foram adaptados, né? Que os médicos foram estudando para adaptar aquelas pessoas, porque já eram pessoas que existiam, mas a pessoa com deficiência era escondida dentro de casa, a gente tem uma parte histórica muito triste. Então, assim, a gente luta para ter... o meu objetivo maior é que cada vez mais pessoas com deficiência ocupem espaços de protagonismo na sociedade. Que a gente mostre que a gente existe, que a gente mostre que a gente tem direito, que a gente mostre que a gente tem a capacidade. Capacidade, merecimento, entendeu? Isso que importa. Exato. E justamente, às vezes, o que as pessoas chamam de benefício é te colocar no mesmo patamar para você não começar lá para trás e para você se destacar pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de trabalho, né? E não, às vezes, tá aqui porque tá cumprindo uma cota, né? É a questão da cota. Tem que ter a cota, isso é uma discussão, né? Mas aí, no caso do PCD, eu acho que, assim, é inclusão, né? Exato. Você tá incluindo ele que tá lá na sociedade que precisa de um apoio, é isso que quer, né? É o que você falou, e também tem aí, né, pessoas de destaque que tem, né, algumas situações, mas acho que é importante e deve ser cada vez mais. É um trabalho que você está fazendo na comissão, maravilhoso. E Claudine, parabéns, cara. Pelo seu bate-papo aqui, pela mensagem que você passou, mostrou que o direito
passou na sua vida, deixou um legado, e agora você está deixando esse legado aí para a sociedade, dentro da OAB. Pô, eu fico muito contente mesmo, muito feliz por te ver e te acompanhar. A gente te sigo nas redes sociais ali, então, parabéns mesmo. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje na Uniderp, conversando com os nossos alunos, trazendo foco para toda essa a causa de vocês aí, tá? E que outros se inspirem. Sim, né? sim. Porque a palavra que ela fez aí, a trajetória dela de vida foi só meritocracia. Ela não teve assim, não, mas a pessoa lá me ajudou, aí depois eu... Não. Então fiquem aí, muito estudo, muito trabalho. É um exemplo. É um exemplo. Então isso é muito interessante para nossos alunos. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. E obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada. Um abraço, pessoal. Até a próxima aí. Até a Valeu. próxima.